Porque pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eu vou repetir o texto. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Senhor da glória, nós te louvamos nessa hora. Nós te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Nós não temos outro Deus, nós não temos outro Senhor, e nem queremos ter nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Não há, Deus, ninguém comparável ao Senhor. O Senhor é um Deus cheio de amor no seu coração, um Deus de graça, um Deus de favor, de cura, de libertação, de restauração. Tu és um Deus perdoador, tu és um Deus que ama mais do que uma mãe pode amar, mais do que qualquer ser humano pode amar. Nós te damos glória nessa noite, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, ó Deus, te adoramos. Louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja o Senhor, porque não temos ninguém mais para recorrer, e louvado seja o Senhor por causa disso, porque nós não precisamos de ninguém mais. O Senhor é o nosso Deus. Glória, honra e louvor, majestade, domínio, adoração, poder seja dado ao único e verdadeiro Deus, nosso amado Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ó Deus, nós te adoramos nessa noite, nós te bendizemos, nós, ó Deus, te agradecemos, porque tudo tu fizeste por nós, porque nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou com um amor incomparável, inigualável, um amor que não pode ser explicado por palavras. Ó Deus, nessa noite nós te rogamos, fala aos corações, fala do teu amor, e que esse amor possa entrar nos corações de pedra nessa noite, que o Senhor possa fazer o milagre de abrir corações nessa noite, para receber o teu amor em suas vidas. Ó Deus, Espírito Santo, manifesta a tua graça, manifesta a tua salvação, manifesta a tua bondade, e que todos saiam daqui hoje transformados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, porque tu és poderoso, tu és santo, tu és maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Que todos eles recebam a tua bênção, que todos eles recebam a tua salvação. Ó Senhor, como o homem não sabe o quanto o Senhor é bom, o homem não sabe como é maravilhoso receber o Senhor como Salvador, o homem não sabe que não há amor maior do que o teu. Ó Deus, que nessa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, mais alguém saiba, mais alguém conheça o Senhor, mais alguém seja alcançado pela tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra nesse momento, nesse lugar, em nossos corações. Amém. Amém. Irmãos, quando se fala em amor, quando se fala em mãe, se lembra de amor. Nós vimos aqui os corações, né, de mãe. Mãe representa amor. E o Deus, ele fala o seguinte: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, do filho que gerou? Pode isso acontecer? Muito raro. Qual é a mãe que, tendo o seu filhinho pequeno no seu colo, dependendo de leite,
dependendo de cuidados, de carinho, de atenção. Qual a mãe que não sente aquele instinto materno de proteção, de cuidado e não quer cuidar do seu filho? Normalmente a mãe já tem esse amor. E quando o seu filhinho nasce, você não vê uma mãe desprezando o seu filho, não querendo amamentá-lo, e não querendo vesti-lo, não querendo limpá-lo, e não querendo trabalhar nele. Você não vê, pelo menos o normal. Então Deus aqui, Ele fala sobre o amor que pode ser que seja o amor mais profundo entre os homens, que é o amor de mãe. Mas Deus faz uma pergunta: pode esquecer-se uma mãe do filho e não se compadecer dele? Infelizmente pode, porque Ele fala assim: mas ainda que essa se esquecesse. E uma dos sintomas da situação da sociedade atual é que você vê mães jogando seus filhos no lixo, mães jogando seus filhos à morte. Você vê mães entregando seus filhos para outros criarem porque elas não querem criar. Você vê mães que abandonam filhos, abandonam sua casa e deixam seus filhos com seu pai. Você hoje na sociedade, você vê muitas mães desnaturadas, muitas mães que estão se rebelando contra o próprio instinto materno. Mas Deus, Ele diz: ainda que essa coisa rara aconteça, porque não é o normal, isso é uma coisa rara, ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe se esqueça do filho que cria, eu não me esquecerei de ti. Deus diz: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu não me esqueço de você. Eu quero falar nessa noite para você uma coisa que você já ouviu muitas vezes, mas eu espero que nessa noite entre no teu coração. Deus ama você. Deus nos ama. O que Deus está dizendo aqui é que Ele nos ama. E Deus, nós podemos ver pela palavra dEle, que Deus nos ama tanto, em primeiro lugar, porque Deus nos ama tanto, que Ele nos criou com suas próprias mãos. Você já leu em Gênesis 1? Deus, Ele disse para tudo que Ele fez, Ele falou, e tudo foi feito. Mas quando Deus chega na vez do homem, diz assim: façamos o homem. O homem eu não vou falar não, eu vou fazer. E Ele fala: façamos, por quê? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando entre si, dizendo: vamos fazer o homem. Toda a criação Deus só falou e foi saindo, todo o universo, mas na hora do homem, vamos fazê-lo. E diz a palavra: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Formou. Sabe o que significa isso? Formou do barro, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Formou significa que Deus modelou o corpo humano, que Deus deu forma. Você hoje tem essa forma porque Deus deu essa forma a você. Deus formou o homem com suas próprias mãos, vamos dizer assim, formando ele, os braços, as pernas, o tórax, a cabeça, tudo formado detalhadamente por Deus. E é por isso que quando você assiste algum programa, algum documentário falando a respeito do ser humano, você fica maravilhado com os olhos do homem, com o cérebro do homem, com o sistema nervoso do homem, o sistema ósseo do homem. Tudo no homem é extraordinário. Sabe por quê? Porque Deus fez. Deus é extraordinário. E Ele fez o homem de modo extraordinário. Extraordinário quer dizer, não foi ordinário, não foi comum. Todas as constelações Deus criou num piscar de olhos, dizendo: haja. Mas na hora do homem, Ele para e molda o homem. Deus amou tanto o homem, que criou o homem à sua imagem.
Deus nos amou tanto que nos criou a imagem dele. Nenhum ser Deus criou a sua imagem. Nenhum. Mas o homem ele criou a sua imagem e semelhança. O que significa? Deus criou o homem com raciocínio, com sentimento, com bondade, com justiça, com amor, com verdade. O homem que Deus criou não é o homem de hoje, não. Deus não criou a gente assim, pecador, não. Deus nos criou santos. O primeiro casal era puro, perfeito, santo. Quando Deus terminou toda a criação, Ele falou: eis que tudo é muito bom. Você acha que Deus ia criar a gente como a gente é hoje? Não. Deus amou tanto o homem que criou ele a sua própria imagem. Deus amou tanto a nós que nos deu tudo que Ele criou. Você já leu em Gênesis? Olha o que Deus disse. E Deus lhes disse. Deus disse ao homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, de toda a árvore em que há fruto que dê semente, será para vocês por mantimento. Deus deu o planeta Terra ao homem. Tudo que há na terra Deus deu ao homem. E falou: olha, é teu. Você já viu presente maior do que esse? Deus cria o homem e diz: olha, toda a terra é tua. Tudo que foi criado é teu. Você vai dominar sobre tudo. E tudo será para mantimento seu. Tudo na terra vai girar ao teu redor. E o homem consegue domesticar o animal selvagem, consegue se superar a toda a criação, porque Deus amou o homem. Deus nos amou e fez a gente superior a tudo. Deus nos amou de tal maneira que Ele passou a andar com a gente. Olha que maravilhoso. O Gênesis 3 fala assim: ouviram a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus criou o homem, a mulher colocou no jardim, e ele passeava naquele jardim de tarde. Ele visitava o homem, ele andava com o homem, conversava com o homem. Você quer uma coisa mais maravilhosa do que essa? Deus criou o homem à sua imagem, o amou tanto que visitava ele, conversava com ele, chamava ele à sua presença. Deus amou tanto que quis que o homem andasse com ele. Em suma, Deus nos abençoou tanto, Deus nos amou tanto, na verdade, que Ele nos abençoou. Capítulo 1, verso 28 de Gênesis fala assim: Deus os abençoou. E como abençoou, gente? Deus abençoou o homem com todas as bênçãos que se pode imaginar. Nada Ele negou ao homem que fosse bom. Quando Satanás falou a Eva, disse assim para ela: ah, mas você não pode comer de toda a árvore que está no jardim? Satanás disse para Eva assim: Deus não está sendo bom com você? Mas Deus sempre foi bom com o homem. Deus amou o homem, deu tudo de bom e do melhor para ele. Deus abençoou o homem. Deus nos amou, amados. Deus nos amou tanto que nos procurou. Eu estou falando aqui nós, por quê? Você estava representado em Adão e Eva. Adão e Eva são seus pais. Você é descendente deles. Nós estávamos lá representados pelo primeiro casal no jardim. Era como se fôssemos nós. E Deus nos amou tanto que Ele nos procurou quando nos rebelamos contra Ele. A Bíblia fala que Satanás veio na forma de uma serpente, falou com Eva e convenceu-a, enganou-a, mostrando que seria muito melhor se ela desobedecesse a Deus, que ela seria como Deus. Ela aceitou a mentira de Satanás
e conversou com Adão, os dois comeram o fruto, os dois pecaram, os dois se rebelaram, os dois se esconderam, os dois fugiram da presença de Deus, mas a Bíblia diz que Deus foi procurar o homem. Você já viu um amor desse? Não foi o homem que gritou: Deus, eu pequei, me ouve, vem aqui falar comigo. Não. O homem não quis, a partir do pecado, não quis mais saber de Deus, se escondeu, fugiu, não queria mais Deus. Mas o nosso Deus amoroso foi buscar o homem. Adão, onde estás? Cadê você, Adão? O que você fez? O mesmo Deus hoje pergunta: coloca o teu nome aí, coloca o teu nome. Deus fala: teu nome, você, onde estás? Onde você está? Qual a situação da tua vida? Deus nos amou tanto que não nos destruiu quando nós pecamos. Adão e Eva mereciam a destruição total. A raça humana merecia ter sido dizimada por Deus no instante que ela pecou. Deus continuaria justo, Deus continuaria bom, Deus continuaria amoroso, se tivesse acabado com a raça humana. Porque os seres humanos desobedeceram a Deus, desprezaram o Criador, rejeitaram a soberania de Deus, deram as costas, tornaram-se rebeldes, delinquentes, pecadores, criminosos, e o salário do pecado é a morte. Deus poderia matar Adão e Eva e nós nunca termos nascido, e Ele seria justo. Era o que nós merecíamos. A raça humana não merecia continuar. A raça humana falhou, errou, caiu, abandonou o propósito. Quando você compra uma televisão e ela para de dar imagem, você leva para o conserto, ela continua sem dar imagem, o que você faz com aquela televisão? Joga fora. Deus poderia ter nos jogado fora, e Ele ainda seria justo, mas Ele nos amou tanto, que Ele não nos destruiu quando pecamos. Pelo contrário, a Bíblia fala que o Senhor, eles estavam nus, Adão e Eva estavam nus, e a partir do pecado eles ficaram com vergonha. A malícia entrou na mente deles, e eles ficaram com vergonha, e eles se cobriram com folhas de figueira. Folha de figueira é fraca, rasga à toa. O Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, matou um animal e pegou a pele daquele animal e vestiu o homem. Quanto amor! O homem estava desprezando Deus, e Deus olha para o homem: você está nu. Isso que você fez aí não vai resolver nada. Eu vou te cobrir. Sabe o que simboliza isso? O animal que foi morto simboliza Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para cobrir a tua nudez. As folhas de figueira significam as nossas obras, os nossos méritos, a gente querendo resolver a nossa vida por nós mesmos. Mas Deus é tão misericordioso que o Cordeiro de Deus foi crucificado, derramou seu sangue para cobrir os seus pecados, a sua vergonha. Deus nos amou. Deus nos amou tanto que lá na região da queda, da rebeldia, no dia da rebeldia humana, Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Falou: serpente, falando para Satanás, eu vou criar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar um que você vai ferir o calcanhar dele. Como é que Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Tramando a sua morte. Mas ele disse o seguinte: você, Satanás, vai ferir o calcanhar desse homem, que eu vou enviar descendente de Eva, mas ele esmagará a tua cabeça. Na cruz do Calvário, você pensará que venceu,
mas com o sangue do meu filho, eu vou destruir você. E eu vou abrir um caminho de salvação, de restauração, de reconciliação para mim. O homem poderá voltar para mim. Lá no jardim do Éden, Deus pregou o evangelho. 4.000 anos antes de Jesus pisar essa terra, Deus pregou o evangelho e fez a promessa a Adão e Eva. No fundo do meu coração, acredito que Adão e Eva foram salvos, mas eu não posso afirmar para você que foram, porque a Bíblia se cala. Mas por alguns indícios eu percebo que Adão e Eva, mesmo pecadores, temiam ao Senhor. Eu tenho essa opinião, e se isso aconteceu, se hoje Adão e Eva estão no céu, que graça maravilhosa do nosso Deus, quanto amor, que salvação. Os responsáveis pela queda humana, os responsáveis pela tragédia hoje na terra, no céu, salvos pelo Senhor. Que maravilha. Mas nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, eles ouviram a promessa. Deus amou tanto, gente, que Ele virou para aquele casal que já tinha abandonado a Ele, se rebelado contra Ele, e falou: olha, eu vou preparar um Salvador para vocês. E eles tinham pedido um Salvador? Claro que não. Eu pedi para ser salvo? Claro que não. Eu cheguei a falar: olha, crente eu não serei nunca. Você pediu para ser salvo? Se você pediu para ser salvo, porque o Senhor trabalhou no teu coração para tu chegar a isso, é a graça de Deus. Deus nos amou tanto, que durante milênios Ele suportou as nossas ofensas. Já tem 6.000 anos que o homem está nessa terra. E sabe o que a Bíblia diz? A ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça e impiedade dos homens. O que quer dizer isso? Deus é santo. Deus é santo e Ele abomina o pecado. A Bíblia fala no Salmo que Deus se ira todos os dias. Toda pessoa que é justa se ira, por exemplo, com o nosso Brasil, com o que é feito no nosso país, com a sem-vergonhice, com a pilantragem, com a violência. Toda pessoa justa se ira. Você imagina um Deus santo, olhando o que o homem faz aqui nessa terra, toda a imoralidade, toda a indecência, depravação, maldade, toda a idolatria, toda a blasfêmia. A santidade de Deus exige castigo, exige a punição, exige o juízo, mas algo lhe trava. Sabe o que lhe trava? Seu amor. Seu amor. Deus por milênios, 6.000 anos suportou nossas ofensas. Depois em casa você lê Isaías capítulo 1, de 11 a 15, quando Deus fala assim: eu estou farto, eu estou cansado, eu estou enojado, o que vocês fazem me aborrece. E ele estava falando de religiosos, hein? Quanto mais dos que estão mergulhados nas abominações que praticam. Amado, Deus está farto, cheio, enjoado desse mundo. Mas Deus te ama. Deus ama tanto que suportou tudo isso e tem suportado. Às vezes eu penso, quando nós olhamos tudo o que está acontecendo, eu penso assim: como é que Deus ainda não veio para julgar esse mundo? A gente até pensa assim: se eu fosse Deus já teria vindo, porque está demais. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa. Sua paciência, o seu amor é infinitamente maior do que o nosso. Deus nos amou tanto que mesmo diante do nosso desprezo, Ele nos buscou. Sempre nos buscou. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus falando: olha, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha o que Deus está falando. Todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia.
eu esticando minhas mãos, e todo dia eu recebendo desprezo, mas todo dia eu estendendo minhas mãos. Isso não é maravilhoso? Sabe por que você está vivo? Porque Deus é misericordioso, porque Deus ainda continua estendendo as mãos dele, e nessa noite Deus está estendendo as mãos dele. É maravilhoso o amor de Deus, porque mesmo para pessoas que não o querem, que não se sujeitam a ele, que não amam, que não obedecem, mesmo assim ele continua esticando o braço. Eu não consigo entender isso. Qualquer ser humano desiste, mas Deus não desiste. E é por isso que você está aqui nessa noite. Deus nos amou tanto, e aí está a maior prova, que Ele enviou o seu Filho amado para ser punido naquela cruz pelos nossos pecados. A Bíblia fala assim: você quer saber se Deus te ama? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você sabe o que é isso? Você daria o seu filho para morrer por alguém? É claro que não. Deus pega o seu amado filho e fala assim: filho, vem cá, eu planejei algo, e esse plano envolve você. Você vai descer e se tornar humano, e quando você for adulto, você vai ser rejeitado pelo seu povo e crucificado, para receber o castigo que o homem merece, para que o homem possa ser salvo. Deus não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Castigou o seu filho naquela cruz para que eu não seja castigado. Não há nenhum exemplo maior de amor do que esse. Deus nos amou tanto, e eu quero tornar isso mais pessoal agora. Deus te amou tanto, Deus amou você tanto, e tem algumas outras coisas que provam quanto Ele amou você. Deus amou tanto você, que Ele trouxe você para essa igreja hoje. Você pensa que você veio, né? Você veio com seus próprios pés. Sim, você veio com seus próprios pés, mas foi o Senhor que te atraiu para vir aqui hoje. Ah não, eu estou vindo aqui hoje por causa do Dia das Mães. Pode ter sido por qualquer razão, mas o Senhor planejou trazer você aqui hoje. E se você veio aqui hoje, é prova do amor de Deus por você. Tanta gente lá do lado de fora, e vivendo na miséria, na rebeldia e no pecado, não ouvem a palavra de Deus. Você tem esse privilégio de ouvir que Deus te ama. É por isso que você está aqui hoje. Outra coisa, Deus ama tanto você, que Ele me enviou para dizer a você como você pode ser salvo. Deus, Ele anuncia o seu evangelho, a sua salvação, por meio de seres humanos. Não são os anjos que pregam. Não é Deus que fala do céu numa voz audível, mas através de seres humanos. E Deus me enviou a você nessa noite para falar com você como você pode ser salvo. Mais uma vez eu quero te explicar como você pode ser salvo. Você pode ser salvo se você reconhecer que é pecador, reconhecer a tua maldade, reconhecer a tua distância de Deus, reconhecer que você não ama a Deus, que você não merece o amor de Deus, que você tem traído a confiança de Deus e tem rejeitado a Deus desde que você nasceu. Eu não acredito em pessoas convertidas que dizem: ah, eu tenho fé desde criança. Não. A pessoa que é convertida, ela acredita: eu era um pecador incrédulo. Você precisa reconhecer que é pecador e que precisa ser salvo, porque os teus pecados merecem o inferno. Você só será salvo quando você reconhecer isso. Quando você reconhecer: eu sou pecador, eu mereço o inferno. Enquanto você não fizer isso, amado, você vai ser nosso amigo.
toda a sua vida, mas nunca nosso irmão. Porque todo cristão é alguém que acredita que não passa de um miserável pecador, que não passa de pó e cinza, e que nunca mereceu a salvação. As pessoas se enganam, as pessoas dizem assim: o cristão é aquele que procura fazer o bem e acha que porque é bonzinho é cristão. Não, amado, é o contrário. Todo cristão sabe que é mal, todo cristão sabe que é pecador, todo cristão bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Não há ninguém aqui, nenhum irmão aqui que possa dizer: louvado seja eu. Não, louvado seja Deus pela nossa salvação. Somos pecadores, indignos, dos piores que existiram sempre. Blasfemamos contra Deus, desprezamos o Senhor, não vivemos para Ele, não o amamos a vida inteira. Mas Ele teve misericórdia de nós. Se você quer ser salvo, você precisa reconhecer: sou um pecador perdido, digno de ir para o inferno, e eu quero deixar essa vida. Isso se chama arrependimento. Arrependimento. Arrependa-se nessa noite, em nome do Senhor, arrependa-se nessa noite. Você se acha justo? Você se acha bom? Jesus falou que não há um bom sequer. Quem é bom? Deus. Todo o restante é mal. Arrependa-se nessa noite. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca menti. Mentir, você já mentiu. Você já odiou alguém. Com certeza você já pegou alguma coisa de alguém. Você já adulterou, ou fisicamente ou na mente você já adulterou. Como você diz que é bom? Arrependa-se. Não, só quem precisa de arrependimento é o bandido. Não, todo ser humano precisa de arrependimento. Quando Paulo pregava lá em Atenas, ele disse: Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amado, você precisa se arrepender. Todos. Se a Bíblia diz que todos têm que se arrepender, quem é você para dizer que você não precisa se arrepender? Você é melhor do que os outros? Você é melhor do que todos os seres humanos? Que Deus abra o seu coração, os seus olhos nessa noite. Aos nossos olhos você é uma boa pessoa, mas nos olhos de Deus você é mau, pecador. Arrependa-se. Você não será salvo sem arrependimento. Em segundo lugar, como você pode ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no seu sacrifício, na sua morte, na cruz do Calvário. Confia nele, somente nele. Entrega a tua vida a Ele. Jogue-se nos braços dele. Mergulhe nele. E você será salvo. Só Ele salva. Igreja não salva, pastor não salva, Papa não salva, pai de santo não salva, religião não salva, ninguém salva. Só Jesus Cristo salva. Creia nele. Ele é a luz do mundo, o pão da vida, a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, o Deus eterno que desceu da glória. Ele é tudo. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Juiz dos vivos e dos mortos, Criador dos céus e da terra, a imagem do Deus invisível. Ele é tudo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele estão escondidos todos os conhecimentos, todo conhecimento e sabedoria. Tudo está nele. Crê no Senhor Jesus Cristo nessa noite e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você quer servir o Senhor? A tua esposa ora por você há anos, querendo ver você salvo. Nessa noite, pelo poder do Espírito Santo, diga: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu quero servir o Senhor. Fala para Ele hoje. Fala para Ele, você mulher, você criança, você pai,
você tio, avó, fala para ele: eu quero servir o Senhor, eu quero a minha casa servindo o Senhor. Você será salvo se você se arrepender e crer no Senhor. Quando que você pode ser salvo? Quando? Agora. São 10:09. Antes das 9 horas você pode estar salvo. Porque Deus salva instantaneamente. Regeneração, poder. Deus é poderoso. Ele muda uma vida em um segundo. Você pode sair daqui outra pessoa. Deus te amou tanto que não permitiu que seu filho volte ainda, para que você seja salvo. E a pessoa pergunta assim: por que Jesus não volta, hein? A igreja não falou que Jesus vai voltar? A Bíblia não fala que Jesus vai voltar? Já passaram 2000 anos, por que ele não volta? 2 Pedro capítulo 3 diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Jesus não voltou porque Ele quer salvar você. Porque se Jesus voltar agora e você não tiver se convertido, você se perderá para sempre. Você já viu amor maior do que esse? Esse mundo cospe na face de Deus. Esse mundo não quer saber de Deus. Esse mundo despreza o seu Criador. E ele olha para o mundo. Até como Jesus olhou para Jerusalém, com lágrimas nos olhos, chorando, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta seus pintos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus olha para a humanidade: que isso? Mas eu vou dar mais um tempo para eles. Eu vou dar mais um tempo para você. O Senhor diz. Você que está aqui nessa noite, mas olha, não brinca não, porque talvez o teu tempo acabe. Um pregador do passado, ele disse o seguinte: você sabe que na cruz estava Jesus no meio e tinham 2 ladrões, um de cada lado, não foi? Um foi salvo, o outro foi para o inferno. Esse pregador, ele disse o seguinte: Deus salvou um para mostrar que todos têm chance, podem ter chance, mesmo no final. Mas Deus salvou um só, para mostrar que há um grande perigo de que a pessoa seja perdida, sem salvação. Então, amado, Deus te amou, está te esperando, mas não deixa Ele batendo muito tempo na tua porta não, porque a paciência de Deus tem limite também. Deus bate na porta de cada vida, e cada vez que você vem nessa igreja, Ele está batendo na tua. Mas vai ter um tempo, se você não abrir a porta do teu coração, da tua vida, vai ter um tempo que Ele vai se afastar e não vai bater mais. Quando? Quando chegar a tua morte, ou quando Ele voltar. Aí você não terá mais chance. Hoje é o dia de abrir. Eu pergunto para você: você sabe o dia de amanhã? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você sabe se o mundo vai existir amanhã? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas Deus está te esperando. Deus te ama tanto, amado, que Deus quer passar a eternidade com você. Você já pensou isso? Deus quer andar com você eternamente, viver ao teu lado, conversar contigo. Ele ama você. Eu não consigo entender como as pessoas não percebem esse amor, porque Deus ama, gente. Era a mesma coisa que você estivesse passando na rua, você visse um pedaço de pedra e pegasse esse pedaço de pedra e considerasse ele um diamante e tratasse aquele pedaço de pedra com toda a honra
colocasse no melhor lugar da sua casa e depois colocasse lá no cofre, no banco, porque esse pedaço de pedra tem um valor extraordinário. Meu amado, nós somos pecadores, pedaços de pedra, mas o Senhor olhou para a gente e falou: eu considero você um diamante, eu te dou valor, eu te amo. A pergunta que fica é: você vai aceitar esse amor? Vai aceitar ou vai rejeitar? Todos os dias eu estendia os meus braços para vocês, diz o Senhor. E então, o que vai ser? Vai continuar indiferente? Vai continuar onde está? Vai esperar mais um pouco? Quanto? Até domingo que vem. Amado, poderá não haver domingo que vem. Espera mais nada não. Vou esperar terminar o culto e quando eu chegar em casa eu resolvo isso. Amado, o Espírito Santo fala com você agora. Receba o meu amor, diz o Senhor. Agora, não é depois. Você pode estar aí sentado no teu lugar se sentindo incomodado. Você está incomodado, você está agoniado. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus está falando com você. Mas Satanás também está. Satanás fala assim: esquece isso, esquece esse assunto, isso é bobagem, deixa isso para lá. Isso aí é coisa de homem, não tem importância não. O que você fizer vai dar tudo certo no final. Não é verdade. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, mas quem não crê nele será condenado. Quem não receber a graça de Deus se perderá. Não há opção, amado. Deus fez tudo para te salvar, e a única coisa que pode te salvar, se você não receber, você se perderá para sempre. Você está se sentindo incomodado? É o Senhor que está mexendo dentro do teu coração. Você quer saber quando esse incômodo vai passar? Quando você aceitar o Senhor. Então Ele entrará na tua vida e a paz vai entrar junto. O amor, a alegria, uma nova vida vai surgir, nova esperança, um novo futuro. E você vai dizer assim: por que eu não aceitei antes? Por que eu demorei tanto? Perdi tanto tempo. Amado, receba Jesus nessa noite. Ele amou você demais. Ele ama você mais do que uma mãe ama um filho. Ele quer te tomar nos braços e fazer você feliz. E para isso Ele sangrou dolorosamente. Recebeu o castigo que pode te trazer a paz. Não recebe essas palavras como mais um discurso. Recebe essas palavras como a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus falou com você nessa noite. Você acredita nisso? Deus falou com você nessa noite. O teu Criador, o teu Salvador. Ouça a sua voz. Vamos adorar o Senhor.